8h46, professor Pedro César Coelho, fundador e idealizador do E-Além, agora com a programação 2022, na sua 6ª edição, a partir do dia 18 de fevereiro, abertura com evidências da imortalidade. Professor Pedro César, tudo pronto pro evento E-Além 2022? Tudo pronto, Moribão, bom dia, Romildão, amigo, Montanha, sempre um prazer estar aqui. Não aumentativo, Montanhão. São grandes pessoas de um grande magnetismo, e ontem Naudete falava comigo, presencial ou online, ela disse, pode ser presencial, eu digo, vou fazer o esforço de estar presente, porque onde tem essa energia e amigos, a gente faz questão de estar, né? E a energia se sente, né, Pedro? É fato, né? É um fato comprovado cada dia mais. Cruzava com o Jota agora ali fora. Botar ali já é no diminutivo, né? Jotinha, só da estatura, mas o coração é do tamanho do mundo. E ele dizia, mas rapaz, é impressionante. Eu passei por um momento do magnetismo, não vou detalhar porque não tem mas ele disse, como é impressionante. E cada dia mais as pessoas vão se deparando, vão se familiarizando com o trabalho da, Faz crescer também o magnetismo? Rapaz, não, falando espiritualmente. Espiritualmente. Né, no caso do Jota. No caso do Jota é um pouco complexo, né? Porque ali já veio pré-determinado padrão de fábrica. Genética, né? Mas a depender da parte do corpo, do que precisa, o magnetismo pode sim desenvolver. Fazer crescer ou diminuir. Vamos aqui ao tema, né? Existe vida após a morte, Pedro? Pois para todas as religiões cristãs isso é fato, né? O católico, o evangélico, religiões espiritualistas. A esperança religiosa cristã está exatamente nessa outra vida. Nessa outra vida, né? Então isso já é um fato. O catolicismo chama de vida eterna, né? Vida eterna, cada um tem seu tipo de entendimento, né? Uns vão acreditar que existe um estágio ali no meio do caminho, depois segue, né? O purgatório, né? Mas enfim, e nós, como trazemos a bandeira do espiritismo, que é ciência, filosofia, né? E moral, não é religião, como muito se acredita, espiritismo não é, mas tem a parte científica, né? Então a gente pode visualizar tudo o que acontece, todas as passagens bíblicas e buscar um entendimento científico. Na questão da vida após a morte, não é uma pergunta, né? É uma afirmativa aí o tema. Existe vida após a morte, né? E aí a gente poderia citar algumas... A pergunta foi eu quem fez, né? E aí a gente poderia citar palestras que a gente vai ter de EQM. Os estudos de EQM no mundo já comprovam a vida após a morte, né? Para quem não sabe, é aquele estágio que você fica geralmente no processo de coma, às vezes até o corpo físico deixa de funcionar e você se projeta enquanto espírito e relata depois que volta. Os médicos que é o EQM? EQM, né? Experiência quase morte, né? Então, são aquelas pessoas que têm aquela morte física determinada ou entram no estágio de coma e ela se projeta espiritualmente, né? O espírito, e consegue, ao voltar, os médicos conseguem o retorno e ela relata várias coisas, depoimentos como uma pessoa disse, olha, eu saí aqui do hospital e aconteceu um acidente ali, 2 carros bateram, tal carro e tal carro, e o pessoal foi ver, no dia anterior tava lá o registro do acidente, né? Então isso é uma das Esse seria coisas... o mesmo déjà vu que é tão falado? Não, déjà vu é aquela sensação de que você já esteve naquele lugar, naquele momento, né? Tem uma outra explicação, uma situação diferente. Teve um amigo nosso, não vou citar, mas em off, depois eu passo para vocês de quem se trata, né? Está Vivinho da Silva, firme e forte, mas ele foi dado como morto, teve uma sensação assim parecida, inclusive foi envelopado. Chegou a ser envelopado e só não foi realmente para pedra e sepultado posteriormente, porque ele fez ele deu um gemido e o médico acabou percebendo que ali ainda havia vida. Pedro, me passou uma coisa aqui em relação a esse tema de abertura, importante fazer essa colocação. É muito comum as pessoas, né, sobretudo
ainda muito céticas, né? Muito resistentes a compreenderem, né, o pós-morte, né? E muita gente diz assim: mas ninguém foi lá e voltou para me dizer. Então, por conta disso, eu considero esse tema muito importante, esse tema de abertura. Evidências da imortalidade. Exatamente, né? Então muita gente já foi lá e já voltou. Experiências quase mortes estudadas no mundo todo, né? Existem relatos fenomenais. Você for na Netflix, tem um documentário com esse tema e tem um relato lá impressionante de uma mulher que passou meia hora afundada numa água lá, e ela consegue retomar. E ela traz relatos impressionantes do que existe lá. E quando você vai ver, né, aí a parte científica que a gente tem, os relatos se coincidem. Um relato no Brasil vai se coincidir com um relato americano, vai se coincidir com um relato japonês, né? O que prova que todo mundo passa, quando passa para esse estágio, se depara realmente com a realidade pós-morte, né? Então existe vida. E a gente vai discorrer até temas interessantes. Transcomunicação. Vocês já ouviram falar em transcomunicação? Sim. Pronto. Já há muito tempo estudada a transcomunicação, que é a possibilidade de se comunicar com o outro lado, né? Nós vamos trazer palestra e mostrar algumas novidades. Antes era naqueles gravadores antigos, hoje já se usa os equipamentos mais modernos. E cada dia se avança mais. Dá pra fazer live na transcomunicação? Um dia vai poder. Chamado de vídeo. Um dia vai poder. Ainda é muito rústico, né? Muito limitado. Mas para você ter uma ideia, se trabalha também de lá para cá essa possibilidade. E um dos que eu sei que trabalha é o Tesla, Nikola Tesla. Quem não conhece a história de Nikola Tesla, dá uma estudada que o cara foi... existe energia hoje aqui, a gente, por causa dele, né? Por causa da teoria e de algumas teorias. E ele tem teorias fantásticas. Então ele está lá do outro lado também, na parte científica e trabalhando. Então já se tem avanços. Por que essas evidências da imortalidade, né? Da vida, como você bem disse, com uma afirmação, com exclamação, existe vida após a morte? Por que essas evidências na visão espírita não ganham, digamos, mais notoriedade, mais respeitabilidade na sociedade no todo, independente das religiões, né? Independente das crenças ou das denominações? Por que elas não ganham, digamos, uma ampla divulgação? Seria um preconceito da mídia, que é uma ferramenta do sistema, falta de abertura maior para essas discussões, uma falta de uma estratégia também de comunicação do próprio espiritismo, da doutrina espírita mundialmente falando, para que esses fatos, essas evidências das quais vocês falam aqui, viessem mais à tona na própria mídia convencional também, ou nas redes sociais, enfim, e as pessoas pudessem, digamos, tratar com mais respeito essa que é considerada uma possibilidade e uma esperança para várias religiões cristãs, sobretudo, mas que é uma evidência para vocês espíritas. Sim. Qual o porquê disso na sua visão? É o seguinte, Muribe, eu acho que houve uma falha de entendimento no próprio espiritismo. Então, o movimento espírita acabou transformando o espiritismo também numa religião. E fez com que as pessoas passassem a entender assim: a religião espírita acredita nisso, a religião evangélica acredita nisso e a religião católica acredita nisso. Criou estigmas. Criou estigma. E muito do que se vem do espiritismo, até o próprio codificador diz onde é que você encontra o espiritismo. Isso é Kardec dizendo, pode assustar algumas pessoas. Em todas as religiões cristãs, principalmente no catolicismo. Lá você vai ver comunicabilidade, reencarnação, todos os preceitos espíritas que estão inseridos em todas as religiões. Poderia inserir nesse contexto a língua dos anjos? A língua dos anjos. O que é a língua dos anjos, se não comunicabilidade com o outro lado, né? O que é a previsão de um profeta, que não a possibilidade da mediunidade. Então, quando as pessoas veem o espiritismo como religião, ela rechaça tudo que é propagado dentro daquela religião, porque eu sou de outra, mas reencarnação que se atribui aos espíritas está lá na Bíblia. Fato
claro de reencarnação na Bíblia. Comunicabilidade com os espíritos está na Bíblia. As mensagens de Maria, as visões que as crianças tiveram de Maria são também um exemplo? Mediunidade. Isso sempre ocorreu, tem lá vários fatos na Bíblia comprovado, né? Profeta Daniel, você vai ver lá, nada mais é do que mediunidade. E quando Jesus prometeu o Consolador, né? E os próprios espíritas dizem assim, o espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Eu concordo. Qual foi o problema aí? E aí vem essa sua pergunta, Muribe. É porque quando você transforma o espiritismo numa religião, ele deixa de ser consolador. E o próprio Kardec, incrível, ele vai dizer que quem é espírita não deve dissuadir a pessoa da sua crença, porque não vai estar sendo espírita. Está lá o próprio Kardec dizendo. Então as pessoas começam a criar a barreira sem saber que a parte do espiritismo traz a ciência. Quando você fala de reencarnação, vê um trabalho de Ian Stevenson que estudou aí mais de 2-3 mil casos. Então tudo isso a gente busca a ciência para mostrar como a experiência quase morte, professor mostrando Pedro, que já existe a professor vida. Pedro, tem um amigo ouvinte, Edson, lhe conhece bem, está inclusive dizendo que o professor é um grande profissional, mandando um abraço para Pedro Edson César, que um atendimento nota 10, nota 1000 na portaria a todos da equipe quando ele vai lá para as palestras, né? Mas ele faz uma pergunta aqui, ele pergunta até uma coisa que está acontecendo infelizmente ainda, né? Estamos em meio à pandemia e ele se refere à pessoa entubada, né? Por exemplo, né? E ele pergunta se algumas dessas pessoas podem ter passado pela experiência, né? Dessa passagem. Edson, parabéns. Vai parecer que eu estou sendo oportunista aqui, mas a primeira coisa quando o Pedro César falou sobre essa possibilidade, inclusive ressaltando a EQM e tal, tudo mais, a primeira coisa que me veio à mente foi esse tipo de situação que vivenciamos de 2 anos para cá, né? Pessoas sendo entubadas em função da pandemia, em função da Covid-19. Pessoas podem ter passado por isso, Pedro. Agora, parabenizando, claro, e agradecendo a participação do Edson. Edson, um abraço, uma grande pessoa, o Edson. E parece que ele estava sabendo aqui, uma dessas pessoas passou por isso. Justamente, uma das pessoas foi entubada e realmente pôde vivenciar fora do corpo algumas experiências. Eu, particularmente, estou muito curioso para ver essas experiências. E, inclusive o tema das palestras é o que vi do outro lado. O que vi do outro lado, exatamente. São 2 palestras de EQM e eu botei justamente com essa temática, assim, o que vi do outro lado. E essas pessoas vão relatar para a gente e a gente vai poder até fazer perguntas a elas, né? Eu estou bem curioso, porque eu nunca tive a oportunidade de conversar com uma pessoa, justamente para ver. E a informação que me chegou foi justamente num processo que ela foi entubada, entrou no processo de coma e ela conseguiu ver e perceber muita coisa. Então vai ser bem interessante essa palestra para a gente poder entender melhor. Não, professor, mas para a gente ir para o intervalo aqui, né, Romildo? Só dizer que eu conversei com 2 amigos que creem nessa possibilidade aí de, já fui pro outro lado, vi várias situações, voltei, tal. Os 2, como têm tendências político-ideológicas diferentes, eu perguntei a um deles, rapaz, lá é o seguinte, do outro lado, eu tô curioso aqui, comento político lá no jornal, do outro lado tem esse negócio de Bolsonaro contra Lula, esquerda versus direita. Não, lá não tem esse negócio de Bolsonaro não, porque eu fui para o lado do céu. Então deve ser o outro disse o contrário. Disse, rapaz, lá tem guerra de lulista contra bolsonarista. Ele disse, não, rapaz, eu fui para o lado do céu. Lula deve estar lá embaixo, no andar de baixo. Então não teve essa discussão, não tem essa discussão por lá. Mas tem uma coisa boa. Será que existe guerra ideológica do outro lado também, professor? Na verdade, quando passa, a gente passa da mesma forma que a gente tá, né? Ninguém vai virar santo, né? A gente muitas vezes, pessoas que morrem de forma repentina, abrupta, Muribe, ela até vai pro trabalho dela,
Você chegaria aqui porque não teve a percepção da transição e ela tenta até falar com as pessoas, executar as suas funções e não consegue ser ouvida. Rapaz, eu tenho essa sensação de vez em quando aqui no programa, sabe? Será que... Bom, não, brincadeira. Sabe, porque eu não abro o microfone às vezes. Mas lá você vai se deparar com sua consciência e com seu nível evolutivo. E lá não tem arrumadinho, não tem jeitinho brasileiro, não tem nada, né? Então, é um negócio que vai lhe forçar a refletir melhor, né? Nem tem a mídia dizendo que você é capeta ou você é santo. É você com você mesmo do outro lado. Não tem estigmas. E aí vai ser bem complicado para alguns, né? Mas sigamos em frente. Existe vida, existe jornal depois do intervalo também. Você fica por aí e não muda, porque a gente continua a entrevista aqui com o Pedro César e também durante o chamado Carnaval da Paz em Campina Grande. E hoje a gente conversa com o professor Pedro César sobre o 6º E Além 2022 com o tema Existe Vida Após a Morte. A nossa amiga Inaudete Almeida, que também é produtora e apresentadora e operadora aqui na 101 FM, também interage conosco, o professor Pedro César. Maravilhosa, um abraço. Fazendo aqui uma pergunta. Já houve algum caso de ateu que acabou passando por experiência mediúnica e mudou sua vida sobre a espiritualidade, professor? Inaudete, eu não tenho relato específico, né, de algum ateu que tenha mudado. Eu tenho um fato curioso de um ateu que se tornou magnetizador. Ele levava a esposa lá no Leão, em Natal, para o curso. E a esposa fez o curso de magnetismo, né? E ele via, um dia a esposa chegou em casa, ele estava na frente do espelho fazendo os movimentos de dispersão. Ela disse: oxe, você tem mais jeito do que eu pra coisa, porque você não vai? E ele passou a trabalhar no Leão, mesmo sendo ateu, e se tornou um grande magnetizador lá, né? Mas eu não tenho notícia disso, não. No dia eu souber, eu lhe passo. Muito bem, tá lhe mandando inclusive um abraço aí a nossa amiga companheira aqui da 101, a Inaudete Almeida. Professor Pedro César, a religião, o catolicismo tem como máxima a certeza de que todos é colocado morrer uma só vez, depois vindo o juízo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus 9:28. O que o senhor tem a dizer acerca disso? O catolicismo, por exemplo, acredita na ressurreição, não é? O que, segundo essa máxima, é diferente de reencarnação. A sua oportunidade de esclarecer, que eu acho que o senhor lida muito com essa lido, né? Sim. É porque é o seguinte, quando você vai... Eu não sou estudioso da Bíblia, tem muitos católicos muito estudiosos que sabem muito, certo? Tem evangélicos também e tem espíritas também muito conhecedor. Severino Celestino vai estar com a gente, é uma das maiores sumidades mundiais no estudo bíblico, né? Então, o pouco que eu sei, a Bíblia, na verdade, tem um termo chamado pardês, procurem aí na internet, ela tem níveis de entendimento, que vai desde o sentido literal, a mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, você imagina um camelo passando, né? E por que disseram um camelo, na verdade? Aí você vai num segundo nível. Na verdade, as cordas eram feitas de pelo de camelo naquela época. Aí você no segundo nível, né? E vem um terceiro e um quarto nível. O que Jesus quis dizer com isso realmente? Você tem que envolver o contexto da época, né? Eu não estudei especificamente isso, mas todos nós só morremos uma vez, né?
Então ele poderia estar se referindo a essa vida. Não tem como você morrer 2 vezes. Mas quando se fala de reencarnação, a passagem do Monte Tabor, para mim ela é única. Eu só uso ela para provar a reencarnação na Bíblia. Jesus vai lá e encontra Moisés e Elias. E os apóstolos que ele convidou ficam dizendo assim, né? Primeiro que eles apareceram tão real, né? Uma materialização, processo de materialização, que o próprio Paulo César Frutuoso faz materializações no seu trabalho lá no Rio de Janeiro. É uma sumidade hoje. Paulo César Frutuoso vai estar palestrando, palestra de abertura online nossa. E eles apareceram tão nítidos que os apóstolos, está lá na Bíblia, não tem como ler diferente. Diz assim: Senhor, o Senhor quer que eu faça uma tenda para você, para Elias e para Moisés? De tão nítidos que apareceram. Ponto. Quando vem descendo do monte, eles ficam assim, eu acho que ficaram tipo, ei, pergunta tua, tá doido, eu vou levar uma butinada aqui. Não, pergunta tudo. Perguntaram: oh, Jesus, me diga uma coisa, não era necessário, né, que Elias viesse antes do Filho do Homem, né, antes de você, né, porque tinham profetizado através de quê? Mediunidade premonitória. Ponto. E Jesus disse: mas ele veio. Vocês é que fizeram deles gato e sapato. E tá lá na Bíblia. A tradução que eu uso, a Bíblia brasileira tem 20 traduções. Celestino me disse. Eu uso a melhor, a Bíblia de Jerusalém. Ele disse que é a melhor tradução, porque ele estuda lá no hebraico aramaico. Celestino. Tá lá, Jesus diz isso, e os apóstolos perceberam que ele falava de João Batista. Mais claro que isso, você aí, cada um vai ter seu nível de entendimento para justificar o católico de uma forma, o evangélico de uma forma. Eu já vi as análises mais mirabolantes do mundo, mas você consegue até ver no sentido literal ali da coisa, nem precisa aprofundar, que Jesus deixa claro que João Batista era o Elias reencarnado. E tem outras passagens, tem um trabalho de Celestino analisando traduções bíblicas, que ele mostra outras passagens que mostrando como na tradução foi simplificado um termo e não foi traduzido corretamente, por isso não dá o entendimento devido, né? Estamos conversando com o professor Pedro César, idealizador, organizador do 6º EALIM, que é o encontro do magnetismo espírita. Vai começar no dia 18 aqui em Campina Grande, no período do Carnaval da Paz. Professor, eu vejo aqui na programação do evento, no domingo, dia 20, tem uma palestra às 20 horas, intitulada como A Vida é uma Fonte Inesgotável, portanto não há morte. A vida é uma fonte inesgotável, portanto não há morte. Com o Jorge Hessen, do Distrito Federal. Não há morte. Não seria uma negação do próprio tema do evento? Existe vida após a morte? É porque, na verdade, acredito que seja essa provocação dele. Nós só temos uma vida. Deus nos criou simples e ignorantes. A gente só tem uma vida. Agora nós temos várias existências. Existências. Aí eu acredito que ele vai abordar nessa linha. Não tive a oportunidade de conversar com ele. Também estou curioso para ver a abordagem. Se ele vai... Nós só temos uma vida material. Essa vida aqui. Corpo e. Exatamente. Mas existem outras existências, outras nós vidas, só outras temos, existências. Só existe uma vida. Muribe só tem uma vida. Muribe foi criado simples e ignorante, teve várias experiências encarnatórias, mas é sempre o Muribe que vai evoluindo e vai crescendo, né? Em outras experiências. Em outras experiências, né? É por isso que a gente vê criança de 4 anos chega na frente do piano e começa a tocar. Como vários e vários casos que você olha por aí. Aqui em Campina tem os Sibélios, né? Que nem falava, nem andava, se arrastou até um pianozinho de brinquedo, tocou lá uma sinfonia, não sei se era 3 ou 4 anos de idade, e hoje é de uma capacidade, né? Que quando encontrou com Chico Xavier disse que ele era o próprio Sibélios reencarnado. Mas certamente Muribe só teremos um, né? Porque depois ele vai voltar com outros nomes, né? Tem um tema... Sentiu uma certa da oposição Tupi-Guarani, né? Não inventa de botar Romildo Nascimento, não.
Professor Pedro César, só para trazer a leveza também, né, pessoal? Mas o tema é muito importante e a gente trata, claro, com todo respeito, que todas as religiões ou não merecem, né? Um tema aqui também me chama muita atenção e palestrante Merlânio Mais será exatamente no dia 28, uma segunda-feira, às 17h10. Os 5 arrependimentos na hora da morte. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre sua experiência acerca disso. Talvez a pergunta fosse melhor para o Merlânio Mais, né? Mas como isso é curioso, como isso é Maia, né? É Maia, porque deu um errozinho aqui. Um erro gráficozinho, é Merlânio Maia, muito bem. Os 5 arrependimentos na hora da morte, isso é muito importante. Claro, mistério, né? Mas o senhor acredita que nos é dado esse momento para esse arrependimento? Aqui me passa, por exemplo, professor Pedro César, o suicídio, né? Dentro da fé cristã, a gente escuta muito dizer, olha, o suicídio é sinônimo de condenação, a pessoa... naquele instante ela por exemplo como se abandonasse a Deus, né? Já ouvi também de pessoas religiosas dizendo que é prematuro fazer um julgamento, porque ainda que você compactue com essa tese, há um mistério de que nos últimos segundos, quem é que garante que aquela pessoa de alguma forma não se arrependeu? Qual a sua opinião acerca disso? Olha só, engraçado. A mãe de Divaldo Pereira Franco, que é uma referência para o movimento espírita e realmente de uma capacidade incrível, ela era uma católica apostólica romana, até que uma filha suicidou e ela foi lá conversar com o padre, pedir uma missa, né? E o padre disse assim: ela está condenada à vida eterna, tal. Ela deixou de ser católica porque ela diz: no Deus que eu acredito, ele não vai permitir que minha filha sofra eternamente. E ela deixou, né, de ser católica. E enfim, esses arrependimentos acontecem até diariamente. Às vezes o cara, Paulo devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, né? Merlânio vai explorar dentro de uma linha conceitual dele, do que se entende. E é fato, muitas pessoas relatam, né, que quando estão assim numa situação muito de perigo, passa um filme na sua cabeça, né? Passa um filme todinho assim e tal, e aí você vai e reflete sobre muitas coisas. Essas experiências de EQM, Romildão, todas as pessoas que voltaram, todas tiveram a vida transformada. Todas que voltaram, elas passaram a ter uma vida diferente. César, uma postura diferente com relação à vida. Não haveria inferno, sofrimento eterno dentro dessa visão? Não existe inferno, nem existe purgatório? Não existe inferno e não existe diabo. Eu queria fazer somente uma ressalva aí quando não sei nem chamar o termo. Eu queria só fazer uma ressalva aí quando alguém diz assim: o Deus que eu conheço não permitiria que eu sofresse eternamente. Ok, mas se a pessoa rejeita a Deus, se ela não acredita em Deus, ela não teria essa proteção? Não importa. Não importa se ela acredita ou se ela deixa de acreditar. Vou até fazer uma brincadeira aqui com vocês. Moribão, estudioso, está estudando para passar num concurso, né? Todos os dias acorda cedinho, se dedica, mas ele é ateu. Não vai para a missa, não vai para a igreja, não acredita em Deus, não acredita em nada. Pronto. Romildão, religioso, vai todo domingo para sua igreja, ou para seu culto, ou para sua casa espírita, enfim, trabalha lá, atuante, acredita em Deus, reza todos os dias, mas não estuda para o concurso. Quem vai passar? Moribe. Isso é uma lei de Deus, chamada lei de justiça. Então não importa se você acredita ou deixa de acreditar, você vai estar inserido dentro das leis de Deus, que são únicas e eternas. Deus não fica lá, né? Até um espírito amigo chegou para mim e disse: Deus fez as leis
e tá lá sentado na cadeira de balanço. É uma analogia um pouco assim. E ele não se interfere na vida de seu ninguém, porque ele não pode estar mudando a lei, não. Eu vou mudar a lei para Muribe, para dar uma ajeitadinha aqui nessa lei, porque Muribe merece. Não, as leis foram criadas de todo sempre. Então, o fato de as pessoas entenderem de forma errada é uma limitação ainda nossa, né? De cada religiosidade ou de cada pessoa. Então, muitas vezes, e vocês devem conhecer, tem ateu que é um cara fantástico, evoluído, ajuda as pessoas, pratica o bem. É mais altruísta do que ser religioso. Altruísta. E lá, por exemplo, na codificação espírita, Kardec vai dizer: o bom espírita, aquele que pratica o bem, aquele que melhora e trabalha suas imperfeições diariamente. Um ateu pode ser espírita e pode estar mais evoluído do que um religioso. Não contra as religiões. Todas as religiões são boas. Às vezes é que os homens são equivocados dentro do processo, né? Porque acredita que a sua crença é a que vai permitir que você esteja salvo. Aí eu vou usar estatística aqui com vocês. E Muribe gosta dessas coisas. Vamos colocar a estatística, vamos lá, eu gosto de estatística com religiosidade e sobretudo com espiritualidade. Vamos estatística lá. E vou usar um pouco de matemática também. Para todas as religiões, as pessoas que fazem parte dela tá salva e as outras estão todos condenadas, né? Então, partindo do princípio da coincidência, todos nós estamos condenados, né? Se a gente comparar islamismo, catolicismo, aí, meu amigo, então, milhares de condenados, lá, né, ou de a salvos. interseção do conjunto matemático é zero. Ninguém está salvo, porque todos estão condenados, né? Sim, pois não, gigante. Não, e outra coisa, alguém se baseia nisso para dizer, por isso eu sou melhor do que você. Sim. A partir do momento, por exemplo, que você pregar o espiritismo como religião, você está limitando o espiritismo. Quando Jesus realmente mandou o Consolador prometido, o espiritismo, né, que veio de um trabalho científico fantástico de Allan Kardec, Muribe, que ele mandava as perguntas para países diferentes lá, tinha contato com várias pessoas, a mesma pergunta: que é Deus? E quando vinha dos grupos mediúnicos que existiam em países diferentes, vinha a mesma resposta. Então, o Livro dos Espíritos é um tratado científico para explicar as coisas que Jesus disse, né? Muitas coisas vão ter que vir mais à frente para vocês entenderem. E quando a gente pega lá a própria codificação, quando a gente pega a ciência, a gente passa a entender a Bíblia e a força da mensagem bíblica. Você vai ter lá mediunidade, você vai ter lá reencarnação, você vai ter magnetismo. Aí entra no nosso foco. Jesus fez milagres. Não, Jesus não fez milagres. O povo até se assusta quando eu digo isso. Porque milagre é algo que esteja algo que esteja fora da capacidade de qualquer pessoa ou fora dos sentidos da natureza. E Jesus disse o quê? Vocês podem fazer o que eu fiz e muito mais. Foi Jesus que disse. Agora, as pessoas viam e veem muita coisa como milagres porque elas não entendem. Como o Jota me disse, rapaz, é impressionante. Uma dor que me acompanha, o médico, a minha esposa fez o curso com você, sou esposa noiva, fez o curso com você de magnetismo, eu não sabia, nem sei quem é a pessoa. Colocou a mão, não senti mais a dor, que nenhum remédio passava. Jesus fazia isso. E ele disse, vocês podem fazer. Hoje a gente tem o conhecimento ali, né? E todo domingo a gente vivencia isso. Muribe teve algumas experiências, né? E tem coisas que acontecem ali na além. Eu não gosto de trazer para não gerar esse frisson, mas a gente consegue fazer muita coisa interessante ali. O magnetismo hoje é a melhor proposta para tirar uma pessoa da depressão. Melhor do que a proposta da medicina, da psicologia, não desfazendo, certo? São excelentes profissões, importantes para a sociedade. Mas o magnetismo traz melhores resultados. Na além a gente tem acima de 85%. E a gente consegue. Professor Pedro César Coelho,
como participar, nossa amiga jornalista Mônica Rodrigues, outros ouvintes aqui mandando mensagens também, acompanhando o programa, como participar, uma inscrição gratuita. Gratuito. E onde procurar? Pronto, lá na nossa sede da Além, lá na rua João Pequeno, 181, ali no Catolé. Então, procura as redes sociais, pega lá o endereço, gratuito, pode chegar a qualquer momento, é tudo aberto. Nós somos financiados dentro do projeto Carnaval da Paz, que é justamente com todos os eventos, que eu quero parabenizar, Muribi, inclusive todos os eventos, né? Dá muito trabalho fazer um evento, então pastor Euder, parabéns, uma pessoa de uma capacidade incrível de gestão, né? Gustavo lá do Crescer, todos os outros eventos, pessoal do MIEP também vai fazer um evento online aí, todos eventos maravilhosos, importantes, porque Moribe falava de espiritualidade, de religiosidade, né? A espiritualidade é inerente a cada um de nós, todos nascemos com ela, né? E aí uma forma de desenvolver a nossa espiritualidade, a nossa essência de ser, é através da religiosidade. Alguns se encontram mais numa religião ou em outra. Bom, o importante é você ter acesso a algo que vai lhe permitir viver em sociedade, que permitir crescimento. Crescimento moral é importante para que a gente possa galgar novos patamares de existência e novos lugares. Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. A gente pode morar numa casinha melhor, Muribi, um planeta melhor, onde você que gosta de política, a política é melhor tratada. O governador de nosso lar vê lá, tem a honra de receber uma pessoa para atender. O governador lá por muitos anos, né? Aí a gente vê o nível evolutivo, como as coisas vão funcionar lá na frente. Por isso que a gente tem que não estacionar, a gente não retrograda. Essa história de dizer, fulano ficou pior, não. Ela só teve uma oportunidade ali de exercer o que ela era naquele momento. Então não retrograda, você estaciona. Mas nosso objetivo é evoluir. E a gente pode se ajudar para evoluir, com um entendimento melhor. Um pastor faz, né? Tem ótimos pastores aí, ótimos padres. Inclusive nós temos na nossa grade. Pastor, né? Pastor, um padre, trazendo lá seus entendimentos, que a gente respeita demais. Inclusive, os que já tiveram lá no evento, eu achei fantástico. O padre deu um verdadeiro show, né? O pastor fez uma dinâmica maravilhosa ano passado, né? Então, faz parte, a gente tem que se ajudar, respeitando o entendimento e a limitação de cada um naquele momento, né? É isso o nosso papel enquanto ser humano. E os contatos para que o ouvinte fique... redes sociais Além Magnetismo, tanto no Facebook como no Instagram, Além Magnetismo. E as inscrições podem ocorrer de forma online também? Não, é aberto lá, tudo aberto, não precisa inscrição, também transmitido, e você vai ter acesso ao que a gente vai estar trazendo para discutir essa temática. Vou por fim aqui dar um testemunho, né, da importância, né, de se viver de forma harmoniosa, e de como é importante você, independente da sua religião, no mínimo respeitar a quem pensa diferente, né? Professor Pedro César, né? Evidentemente que nós não estamos a convergir, né, para uma mesma ideia do ponto de vista de religião e de entendimento, mas como eu respeito tudo o que pelo professor Pedro César é colocado, e vou dizer mais, é uma pessoa de uma energia muito boa, uma pessoa fantástica. Isso eu acho que é muito importante, né, Pedro César? E já estou dizendo isso porque eu já ouvi de você a recíproca, e é uma prova realmente evidente, né, prática, de como dá para se conviver bem, independentemente das ideias e convicções religiosas que cada um tem. Perfeito.
Perfeito, Romidão. É como disse, né? Esse ambiente aqui com amigos, pessoas que eu respeito, adoro. Montanha desse tamanho, adoro dar um abraço montanha, porque vem uma energia maravilhosa. Chega, vem uma tranquilidade, né? Pra gente, e vocês da mesma forma, sempre me passa coisa boa. Por isso eu faço questão, sempre convidado, de estar por aqui com vocês. Nossa amizade é sempre além de tudo. Com muito magnetismo. É verdade. É isso aí. De 18 a 28 de fevereiro, o encontro é além. Muribe, em sua sexta edição. Me permita, porque eu falo tanto das outras coisas, acabei uma coisa interessante, eu vou estar lançando um livro. Ah, que bacana, né? Muito bom. É um livro que eu demorei 6 anos para fazer, e Romildão fiz em parceria com o Velho. Ele de lá e eu de cá, ele me conduzindo para as pesquisas, para o estudo, e a gente vai estar lançando Magnetismo segundo Jesus e Kardec, né? E nele a gente vai estar abordando a visão do magnetismo, como Jesus fazia as curas. Jesus usava técnica, não usava técnica. E aí, Muribe, eu tenho minha avó rezadeira, minha mãe rezadeira e meu pai médium de cura, né? E quando a gente começou a pesquisar, eu fui identificando que os princípios das curas de Jesus eram os mesmos princípios que minha avó, meu pai e minha mãe utilizavam, e que muitas rezadeiras usam por aí. Ou seja, é um princípio que está lá inserido dentro das leis de Deus, intuído pela espiritualidade, né? Como é que uma rezadeira pega lá um galinho de peão, e isso do Nordeste de ponta a ponta, Muribe que anda muito sabe, qualquer cidade você tem a vozinha rezadeira. Elas não fizeram... Temos um documentário maravilhoso aqui na região do Cariri, da Paraíba, né, do nosso cinema aqui, mostrando exatamente a história das rezadeiras. Eu vou querer ver isso. É uma tradição. Eu vou querer ver isso. Tirar a olhada é uma maravilha. Então, como é que elas não fizeram o curso de magnetismo na além? Como é que elas sabiam fazer? Né? Então, quando você vai ver, ela usava os princípios do magnetismo sendo intuído pelos irmãos, uns chamam anjo da guarda, outro Espírito Santo, né? Para os espíritas, os espíritos, enfim, é uma espiritualidade que está de lá nos orientando, nos canalizando, né? Agora a gente consegue ter um conhecimento maior das técnicas, né? Eu uso a mesma técnica dispersiva que minha avó usava, ela do jeito dela, com galinho de peão, né? Eu do meu jeito, só preciso usar a mão. Segue os mesmos princípios. Jesus fazia lá também, quando colocava o dedo no ouvido, fazia introjeção fluídica, jogava um fluido lá para consertar os aparelhos internos lá, para o camarada escutar. Então tá tudo dentro dos princípios, tá lá no livro e vai gerar boas reflexões por aí. Muito bem, 8h37, conversamos com o professor Pedro César, da organização do Sexto e Além 2022. Vamos ao intervalo?